Simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different, different, different kinds. We'll try to... Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou pintar esse desenho com marcadores e eu não tô usando mais aquarela, já falei em alguns vídeos anteriores, mas eu tô usando materiais que eu gosto no momento. Esse é um desenho que eu fiz com referência no Pinterest. E claro que eu fiz algumas modificações porque eu não gosto de fazer cópias. Assim, copiar 100%, sabe? Eu mudo os detalhes, as cores, acrescento coisas do meu gosto. Eu até gosto de criar desenhos do zero, porém tem dias, na verdade quase todos os dias, que eu só quero pintar. E com isso eu cheguei a uma conclusão que pode deixar vocês meio confusos. Eu descobri que eu não gosto tanto de desenhar. Meu Deus, Dani, como assim? Você não gosta de desenhar? Eu acho que já deu pra perceber porque o meu canal é sobre aquarela, era sobre aquarela, né, agora é sobre arte no geral, e eu mal desenhava, era mais pinturas mesmo. Mas com o tempo eu percebi que sempre que eu ia fazer um desenho, na hora de fazer os esboços eu ficava meio impaciente, até hoje assim eu fico impaciente e quero terminar logo pra começar a pintar. E eu sei que isso pode parecer meio sem sentido, porque geralmente a pessoa que desenha também pinta, geralmente a pessoa gosta dos dois, mas é o que eu sinto, que eu não sou desenhista e sim pintora. Eu sei desenhar, eu gosto de desenhar, eu tenho muitas ideias, cenários na cabeça, muitos tipos de rosto na minha cabeça, expressões, enfim, várias ideias de personagens diferentes, tudo isso eu consigo imaginar e criar. Porém, me dá um cansaço mental muito grande que criar as coisas do zero é cansativo, exige esforço nosso. E eu sei que vocês podem pensar, então você não desenha por preguiça? Não, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso pra vocês, mas não é que eu não desenho por preguiça, porque realmente é um pouco mais trabalhoso. Você tem que criar um rosto harmônico, desenhar o formato do rosto certinho, o cabelo, o corpo, seja até um animal, pode ser uma casa. Ter que fazer essa parte, que seria o esboço, eu não gosto. Então eu diria assim, eu não gosto de fazer esboços. Tem que fazer, né? Porque nós que desenhamos, a gente precisa ter uma base para poder fazer o nosso desenho, a nossa arte. E antes de pintar, eu preciso sim ter um esboço, senão eu fico perdida. Mas eu só não gosto dessa etapa, sabe? Eu acho que são etapas. Tem gente que prefere mais a etapa de desenhar, a etapa de fazer o esboço. Eu prefiro pegar até um desenho que já tá feito e colorir. Ou então, gente, eu confesso, às vezes eu passo por cima. Calma que eu vou explicar como é que eu passo por cima. Por exemplo, tenho que fazer um corpo numa certa pose. Eu jogo no Pinterest a pose que eu quero, vamos supor, uma pose em pé. E aí eu coloco o papel no monitor do computador e eu passo levemente só. Tipo, eu coloco um traço ali na altura da cabeça, um traço no pé, um traço na mão, só pra ter uma noção de onde é que tá cada parte, sabe? Porque é isso que me irrita em ter que desenhar. A gente sabe que às vezes a cabeça fica muito grande pro corpo, ou às vezes uma mão fica maior que a outra, então eu demarco aonde que tá as limitações, até onde vai a mão, até onde vai o pé. Então assim, eu não pego um desenho lá no Pinterest, passo por cima e falo que é meu. Gente, jamais, gente, pelo amor de Deus, né? Nós já somos pessoas crescidinhas, maduras, então não tem por que fazer isso. E aí que eu começo a ficar irritada. A mão ficou maior que a outra. Apago, faço de novo. Apago, faço de novo. Gente, isso é uma perturbação. Que perturbação! Então, gente, basicamente eu não gosto do processo de desenhar o esboço, ver se tá tudo na proporção certinha. E isso é cansativo pra mim. Eu prefiro a parte que vem depois, que é colorir, e principalmente usando tinta. A tinta me permite ser menos rígida, ela cria manchas, efeitos que eu não controlo totalmente, mas justamente isso deixa a pintura mais interessante e cheia de personalidade. Então não é que eu odeio desenhar, jamais. Às vezes eu pego lápis, faço rabiscos, às vezes eu quero criar um rosto, ver como fica. Depende da inspiração e da minha curiosidade no momento. Mas eu tenho certeza de uma coisa, eu amo ver o final da minha obra cheia de cores. Eu não gosto de deixar preto e branco. Sim, eu posso fazer artes em preto e branco, eu tenho alguns desenhos que
Eu fiz, inclusive eu postei um desenho no Instagram do Boruto, em que eu não colori ele. Eu devo ter alguns outros também. Acontece, mas não me agrada tanto. O que me agrada é se eu ver o desenho colorido. Eu quero acreditar, eu acredito que tem pessoas que sentem o mesmo que eu, até porque nem todo desenhista é obrigado a gostar de colorir, nem todo pintor é obrigado a gostar de desenhar. Cada pessoa se identifica com uma coisa. E eu espero que tenha alguém nesse vídeo, que esteja assistindo esse vídeo, que consiga me entender e que consiga sentir o que eu sinto também, para eu não ser a única pessoa no mundo que sente isso. E sabe, parando para analisar agora, eu acho que eu sempre senti isso, mas eu só fui realmente perceber há pouco tempo, talvez há uns 3 anos, uns 4 ou 5 anos atrás. Mas tem 8 anos que eu pinto com aquarela, porém eu continuava desenhando. E na minha cabeça, quando a gente é criança, a gente descobre que gosta de desenhar e tal. A gente desenha um personagem e fala, nossa, eu consegui desenhar, ficou igualzinho, ficou perfeito, eu consegui desenhar. Então a gente coloca na nossa cabeça que é isso que a gente vai fazer, desenhar. E as pessoas ficam tão impressionadas com os desenhos, se você consegue desenhar um rosto perfeito, até um realismo. As pessoas gostam tanto disso que meio que não valorizam tanto a pintura, porque a pintura, ela é mais como se fosse algo infantil, na minha opinião. Se você tá colorindo, as pessoas pensam, um passatempo de criança, colorir, né? Usar tinta, guache, seja o material que for, lápis de cor, é mais voltado para criança, não sei se é porque no Brasil é a nossa cultura isso, talvez porque a arte não é tão valorizada, mas nós temos grandes pintores muito famosos no mundo inteiro que usaram das cores, tintas. E a gente sabe que no nosso país, infelizmente, não temos esse valor, né? Mas tem algumas pessoas, outros artistas, e tem pessoas que admiram a arte, né? Que admiram pinturas, desenhos, enfim, todo tipo de arte. Eu acho que desde que a gente é criança, que a gente descobre que consegue desenhar e consegue olhar para uma coisa e passar para o papel, a gente meio que cria essa sensação de que eu tenho que fazer isso. É como se fosse, eu sei desenhar, então eu vou desenhar. Só que se você for pensar, o universo da arte é um mundo quase que infinito. Até o journal que eu faço, esse caderninho, que se faz colagens e tal, isso também é arte. Tudo que você possa fazer, que você coloque seus sentimentos ou algum conceito, será considerado arte. Então, eu cheguei numa fase da minha vida que eu descobri que eu não sou apenas desenhista, mas eu sou pintora, eu sou escultora, eu sou de tudo um pouco, porque o artista, ele faz de tudo um pouco. Então, a gente tem esse talento de ser artista. Então eu acho que a gente tem a possibilidade de fazer o que a gente quiser. Isso é incrível. Por exemplo, eu estava apaixonada, ainda estou apaixonada em fazer journal, colagens, scrapbook, enfim. Mas no momento eu também estou querendo muito testar argila fria. Eu tô doida para comprar argila e fazer alguns objetos, algumas decorações. Eu vou deixar algumas imagens aqui para vocês verem. E, enfim, gente, é um universo muito grande, a arte, né? Gente, por favor, não me entendam mal, não me entendam errado. Eu estou só tentando mostrar para vocês que existe um leque enorme de possibilidades, de coisas que a gente pode fazer, pra gente não ficar preso na bolha de desenhar. Porque às vezes você tem um talento, às vezes você tem uma facilidade, não só um talento, mas uma facilidade em fazer outras coisas. Por exemplo, se você não pegar uma argila, você nunca vai saber que você consegue fazer esculturas, sabe? Você tem que se dar a chance de fazer isso. Se você não pegar uma agulha e uma linha, você não vai saber que você consegue costurar.
Às vezes a gente consegue fazer tantas coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, antes de usar aquarela. Eu achava isso a coisa mais chata, uma coisa brega, sem graça, sabe? Pra mim, pintura era com outras coisas. Eu achava que pintura teria que ser com lápis de cor, enfim. E uma colega do meu trabalho, há muitos anos atrás já, que ela falou: por que você não compra? Você não sabe desenhar? Por que você não compra tinta aquarela? Eu fiquei olhando porque a gente tava numa loja, inclusive era na Calunga, e a gente tava nessa loja e tinha vários materiais de arte, só que nesse tempo, alguns anos atrás, eu só usava lápis de cor. E aí ela falou: por que você não compra tinta aquarela? Você não gosta de desenhar? Você não trabalha? Então compra. E eu pensei bem, eu falei: verdade, eu trabalho, eu tenho dinheiro, vou comprar. E eu comprei sem saber nada, absolutamente nada de aquarela. Depois que eu comecei a usar aquarela, eu no começo eu usava muito mal, mas só o fato de pegar o pincel, passar na tinta, misturar água com a tinta e passar no papel e na tela, e foi aí que eu falei: gente, como eu não descobri isso antes? E foi aí que eu comecei esse canal, foi aí que eu comecei o Instagram, sabe? Nossa, isso tomou uma proporção muito grande, assim, eu me identifiquei realmente com a aquarela. Eu amo pintar. Eu descobri que eu não gosto tanto de desenhar, eu gosto realmente de pintar. E se eu tivesse ignorado o comentário dessa minha colega, eu só estaria desenhando até hoje, como sempre, eu não teria arriscado em fazer coisas diferentes. Então, o que eu quero dizer para vocês: não deixe de desenhar se você gosta, mas se dê a oportunidade de conhecer outros tipos de arte. Tem vários tipos de coisas que a gente pode fazer e expressar os nossos sentimentos. E eu tenho certeza que você pode gostar muito. Você pode começar hoje fazendo papel machê, que é aquele papel que você mistura papel, água e cola, e ele faz uma massinha, fica parecido com argila também. Você pode fazer rachuras, gravuras, usar tinta guache, que é bem baratinha, fazer maquete, entre outras coisas. São coisas terapêuticas, coisa que traz uma paz. Vai ajudar você a sair um pouco das telas e ajudar você a se conectar com a criatividade. Simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Então, foi mais ou menos isso que eu quis conversar hoje nesse vídeo com vocês. E a minha página do journal ficou assim. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês como que tá as minhas páginas do meu journal. Essas primeiras páginas vocês já viram. Se você não viu, tá no meu vídeo, um vídeo anterior, não sei, deve estar num dos meus vídeos anteriores, mas eu vou deixar também o link aqui, caso você queira ver. E eu fiz uma página do meu aniversário, escrevi feliz aniversário, coloquei o meu retrato e coloquei algumas fitinhas coloridas para dar essa sensação de aniversário colorido. Eu achei muito fofinho e fiz assim como se fosse uma cortininha. Aqui tem a página que eu já mostrei também. Aí tem aqui um envelope com uma cartinha que a minha irmã me deu no dia do meu aniversário. Eu achei muito bonitinho deixar assim. Aqui a nova página do nosso journal. Eu achei a coisa mais fofa. E tem a página também do Charlie Lola. Gostei desse fundo colorido, xadrez com listras. Eu achei a cara da Lola. O desenho dela é meio assim, né? Cheio de coisinhas meio bagunçadinhas, coloridas. E eu achei muito fofa essa página. E também tem essa página aqui. E escrevi as coisas que eu gosto. É um Meet the Artists. Então, escrevi ali que eu sou brasileira. Coisas que geralmente eu falo, não lembro, não vou. Cadê meu óculos? Coisas assim que tem a ver comigo. A boina, né, de pintora. E as coisinhas ali que eu gosto, chocolate, cachorrinhos, pintura. E acho que ficou bem a minha cara. Esse journal, ele ficou assim, cada página uma coisa, sabe? Isso que é legal, porque cada dia a gente tem um sentimento, tem uma coisa. E eu gosto do jeito que ele tá ficando muito a minha cara, bem coloridinho, cheio de cores e cheio de vida. Obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Bye, bye!